Pessoal, hoje a gente vai começar, já estamos gravando, né, a falar sobre cinemática, no caso unidimensional, que é o caso mais simples, mais básico de todos, tá? Eu vou adotar uma abordagem menos pesada na matemática, já que a gente está começando, né? Tá aqui mais uma vez o link para o canal do YouTube e vocês também têm uma conexão direta dentro da equipe Teams. Eu coloquei uma aba que vai direto para esse canal do YouTube, onde vocês, na playlist de mecânica, vão encontrar não só o material das nossas aulas, mas também de turmas anteriores, materiais complementares, enfim, uma série de vídeos aí que vocês vão poder usar e espero que aproveitem. Para receber as notificações à medida que os vídeos forem sendo postados, vocês precisam fazer a inscrição no canal, tá? A divisão que a gente vai seguir nesse semestre é cinemática da partícula, que é o primeiro bloco de matéria. O segundo bloco de matéria vai envolver dinâmica e energia mecânica, né? Um blocão maior, o bloco central. E depois a gente vai finalizar o semestre falando sobre corpo rígido. Hoje, então, nós vamos dar o primeiro passo dentro dessa estrutura aqui, que nós vamos tratar do movimento retilíneo uniforme, que é o caso mais simples aí do MRU, tratando-se aí do movimento de um objeto que se desloca em linha reta e com velocidade constante, ou seja, um movimento com poucas emoções. Qualquer movimento, inclusive o retilíneo uniforme, ele é observado, ele é descrito a partir de um observador. E o nome técnico que a gente dá para esse observador está aqui, é o observador inercial. Ele é tipo um fofoqueiro mesmo, tá? A gente vai convencionar que o observador inercial, neste estudo aí do MRU, a gente vai deixá-lo sempre lá no marco zero do nosso sistema de referência, e nós vamos convencionar que, em relação a ele, positivo é da esquerda para a direita e, portanto, o sentido oposto, né, do centro ou da direita para a esquerda, vai ter aí o sinal negativo. Boa noite, professor. Desculpa Boa a demora aí. noite. Tranquilo. Movimento, Pediu muita então. coisa aí, professor? Não, acabei de começar, estou no primeiro slide de matéria mesmo. Maravilha. Isso aí é em relação à tarefa que o senhor colocou? A tarefa é corrigir, não? Parece que tem alguma atividade lá, MRU. Sim, é referente a essa aula de agora. Ah, maravilha. Assim que eu terminar essa explanação, a gente vai começar a tratar dela, tá? Então, olha só, o movimento é sempre descrito em relação a um observador. Qual o papel desse observador? É em relação a ele que a posição do objeto em movimento vai ser medida, é ele que vai deter aí o cronômetro, que vai marcar as posições no tempo. Então, todas as observações, toda a descrição que a gente vai ter de um fenômeno, de um movimento, vai ser em relação a este cara aqui, que é o chamado observador inercial, tá? É o nosso fofoqueiro oficial, tá? Tá ele aqui. A trajetória do movimento é uma linha reta, então o objeto pode se deslocar aqui, ele tem liberdade só de se deslocar para frente ou para trás, e nesse caso com velocidade constante. Tá? O objeto não pode sair dessa linha reta, senão deixa de ser um movimento retilíneo uniforme. Tá? O observador, ele é sempre uma figura muito importante na descrição do movimento, porque as coordenadas, o movimento não muda, mas a forma como ele ocorre, na visão de um ou de outro observador, pode mudar. Por exemplo, se você estiver dentro de um automóvel, dentro de um ônibus, que está em movimento, os objetos que estão na sua mão, eles são parados em relação a você. Mas se o observador for alguém que está na rua, por exemplo, alguém parado próximo a um poste, você está em movimento e os objetos na sua mão também. Então a descrição do movimento ela muda um pouco de observador para observador. Tá? No
caso do movimento retilíneo uniforme, esse observador, reparem que o observador, ele fica lá na posição dele, né, parado, o movimento ocorre aqui, ao longo de uma linha reta. Então, o observador está aqui, está lá com os olhinhos dele observando tudo, né, e o movimento está ocorrendo aqui, nessa linha reta. E ele mede a distância, né, a posição do cara, medida em metros, em relação a ele, para cada instante de tempo, medido em segundo, ele cronometrando. Tá? Então, esse movimento que ocorre aqui, um primeiro exemplo, tem as seguintes características. Ó. Quando o cronômetro foi acionado, quando ele começou a observar, o objeto estava junto com ele, lá na posição 0. Um segundo após, o objeto estava a 10 metros de distância dele para o lado positivo, ou seja, o objeto estava aqui. Em 20 segundos, em 2 segundos, o objeto chegou na posição de 20 metros. Tá? E assim sucessivamente, até atingir em 10 segundos de movimento a distância de 100 metros em relação ao observador. Notem que a distância do objeto, ela aumenta de 10 metros em cada 1 segundo de intervalo. Tá? Portanto, é um movimento com velocidade constante. Para analisar esse movimento, é bastante comum usar alguns gráficos, e aqui eu vou trazer para vocês o primeiro gráfico simulado no Excel. Tá? O gráfico que fornece a posição do objeto em relação ao tempo. É um gráfico que permite essa análise. E a gente observa o seguinte, ó. No início do movimento, posição 0. 1 segundo após o movimento ter começado, o objeto está lá em 10 metros. Aqui eu não preciso colocar a unidade, porque a unidade foi posta aqui, tá? Do mesmo jeito, eu não precisaria ter colocado o segundo aqui, porque aqui eu indiquei que o tempo está sendo anotado, está sendo informado em segundos. 2 segundos após o movimento, o objeto foi para a posição 20. 8 segundos após o início do movimento, o objeto está lá na posição 80 metros e ele foi monitorado até o 10º de movimento, quando o corredor, o objeto, atingiu aí a distância de 100 metros. Observem que o gráfico é uma linha reta, o gráfico posição em função do tempo, e o movimento ocorre em uma linha reta também, tá? Mas não confundo esta reta, que é um gráfico representativo, com a trajetória do objeto, que é uma coisa bem diferente, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de movimento. Também o movimento ocorre lá numa linha reta, né? No eixo X, né? Que se desloca aí em relação a um observador. A gente vai de novo colocar o nosso observador aqui com os olhos bem abertos lá no ponto 0. E de novo alguém vai se deslocar em relação a ele. Novamente, ó, partiu da posição 0, ou seja, quando o cronômetro do observador foi acionado, ele estava aqui. 2 segundos após, o sujeito estava a 8 metros de distância. 4 segundos após, ele foi para 16 metros de distância. O movimento, então, vai de 8 em 8 metros, né? 8 metros a cada 2 segundos de movimento, tá? Então a gente pode até anotar isso aqui, ó. 8 metros a cada 2 segundos. Isso significa aí uma velocidade de 4 metros por segundo constante. E o movimento foi observado até
o 20º de movimento quando o objeto atingiu a distância de 80 metros. Tá? O gráfico, de novo, posição em função do tempo, tá absolutamente de acordo com a tabela. Então, 0, 0 para iniciar. Depois, lá no 12º, o objeto atingiu 40 metros de distância. E lá no 20º, o objeto atingiu 80 metros de distância. Todas essas distâncias positivas, então o objeto foi se afastando sempre para cá, sempre no sentido convencionado como positivo pelo nosso amigo observador inercial. Alguém já tinha imaginado um observador inercial tão bonito quanto esse que eu desenhei ali? Não, né? Duvido, nem em sonho. Agora, esse movimento, alguém pode dizer assim, nossa, o cara fez um movimento negativo. O que isso quer dizer? Movimento negativo? Isso não existe. Claro que não existe. Então, por que esse cara aqui tem coordenadas negativas na medida em que ele se desloca? Simples e fácil de explicar. Está aqui a nossa reta ao longo da qual o objeto se desloca, x metros. Está aqui o nosso charmoso observador inercial. Tá? Ele tem um cronômetro e uma régua. E ele está, como a gente tinha convencionado, posicionado lá no 0 metros. Quando ele começou a monitorar esse movimento, o objeto estava junto com ele aqui no 0 metros. Aí, 2 segundos depois, onde que esse cara foi parar? Esse cara foi parar aqui. Tá? Ele está se deslocando para cá. Como o nosso observador convencionou que positivo era da esquerda para a direita, e esse movimento ocorre no sentido oposto, ele vai colocando coordenadas negativas aqui, para dizer, ó, ele está para o lado de lá. 6 metros em 2 segundos. 12 metros em 4 segundos. E assim por diante, até que ele atingiu, em 20 segundos, a posição de menos 60 metros. Tá? Ele se deslocou aí de 60 metros em 20 segundos no sentido oposto àquele que o nosso observador convencionou como sendo positivo. É só isso que significa esse sinal negativo. E no gráfico, o gráfico fica invertido em relação ao que nós vimos anteriormente. Porque, ó, 0, 0, instante de partida, aqui posição, aqui tempo, em segundos. Em 10 segundos de movimento, onde esse cara chegou? Em menos 30. Tá? Em 20 segundos de movimento, onde o cara chegou em menos 60. E todos os outros valores intermediários que estão anotados aqui. Tá? Então, este movimento ele tem como característica que o objeto se desloca de 3 metros a cada 1 segundo de movimento, porém para o lado negativo da trajetória, para o lado que foi convencionado como negativo. Tá? E quantos metros ele se deslocou? Ele se deslocou de 60 metros. Em 10 segundos, ele se deslocou de 30 metros. Tá? O menos só está indicando que foi para o lado contrário ao que nós tínhamos convencionado como positivo. Que poderia ser o oposto também, é uma questão de convenção. Tá? Em geral, a gente convenciona da esquerda para a direita como positivo e o inverso como negativo. Mas não é uma obrigatoriedade, basta que todos os resultados sigam a convenção se ela for oposta a essa. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Algo que vocês queiram que eu repita? Nada, nada. No chat, nada. Então, vamos seguir. Neste gráfico, nós temos a representação não de um, mas de 2 movimentos. Tá? Os dois ocorrem para o lado convencionado como positivo. Então,
tem aqui o eixo X. Lá no 0 está o nosso observador bonitão. Tá? Tomando conta de tudo, fofoqueiro mor. E ele agora observa simultaneamente não um, mas dois movimentos. Tá? Estes dois movimentos, eles ocorrem partindo do mesmo ponto, tá? Então, no 0 segundo, os dois corredores, se a gente quiser pensar em corredores, eles estavam aqui juntos. 2 segundos depois do início do movimento, o corredor 1 já estava a 12 metros de distância. Então, esse aqui é o nosso corredor 1. E o corredor 2 ainda estava a 4 metros de distância. Já está até meio caída aqui. Então, a 4 metros e 12 metros em 2 segundos. E na medida que o tempo foi passando, o corredor 1 manteve aí, né, esse deslocamento aí de 12 metros a cada 2 segundos, ou de 6 metros por segundo, ao passo que o corredor 2 manteve a cadência de 4 metros a cada 2 segundos, ou 2 metros por segundo. O que a gente observa no gráfico é que o corredor mais rápido, mais veloz, ele corresponde à reta com maior inclinação. Por quê? Quanto maior for essa inclinação aqui da reta, maior vai ser a distância percorrida com relação ao intervalo de tempo. Reparem que no mesmo intervalo de tempo, o corredor 2 percorreu uma distância consideravelmente menor, portanto, ele é mais lento. Logo, a inclinação da reta no gráfico posição em função do tempo, ela é um indicador da velocidade do movimento. Neste caso, corredor 1 se desloca com 12 metros a cada 2 segundos. Já o nosso corredor 2, ele percorre 4 metros a cada 2 segundos também. Tá? Então, velocidade de 1 vai ser de 6 metros por segundo, velocidade de 2 vai ser de 2 metros por segundo. Tá? Então, aqui, V1, 6 metros por segundo, e V2, 2 metros por segundo. Tá? Tudo bem? E agora, em que troço complicado, as duas retas se cruzaram. O que isso significa, hein? Continuamos aqui com dois movimentos simultâneos. Os dois sendo devidamente monitorados pelo nosso observador fofoqueiro. O observador fofoqueiro continua aqui. Tá? Medindo, tomando conta de tudo, lá nos 0 metros. E agora ele observa dois caras, dois corredores, que estão se deslocando aí ao longo do tempo. Quem vai ser o corredor 1 e quem vai ser o corredor 2? Olha só. Lá, quando ele começou a monitorar o movimento, no instante 0, o corredor 1 estava junto com ele, aqui na origem, e o corredor 2 já estava 20 metros adiante. Um segundo depois, o corredor 1 estava a 8 metros de distância e o corredor 2 a 24 metros de distância. À medida que o tempo foi passando, 2 segundos, x1 16, x2 28. Esse cara aqui
está aumentando, né, a distância na razão de 8 metros a cada segundo de movimento. Mas esse daqui, ele está a apenas 4 metros por segundo. O que vai acontecer é que, apesar desse sujeito aqui ter saído tão na frente, vai chegar num ponto lá em 5 segundos em que os dois vão ocupar a mesma posição. Ou seja, esse corredor 1 aqui, que saiu atrás, ele vai passando, 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 passando e vai ultrapassar aí o corredor 2 após o 5º segundo de movimento. E vai seguir num movimento mais rápido, mais veloz, e lá no 10º segundo, ele vai estar a 80 metros de distância do observador inercial, enquanto o corredor 2 estará a 60. Então, o que o gráfico está mostrando? Exatamente o que esses números aqui nos mostram, tá? A mesma coisa. Lá na origem, corredor número 2 estava aqui, a 20 metros de distância, corredor 1 estava aqui, junto com o observador inercial. Ele começa com um movimento mais rápido, que a gente verifica pela inclinação da reta, que é maior, e lá no instante 5 segundos, ele vai ultrapassar o corredor 2, quando eles estiverem na posição 40 metros em relação ao observador. E vai seguir se afastando até concluir os 10 segundos de movimento a 80 metros de distância, enquanto que o corredor 2, que saiu 20 metros na frente, chegou só no 60 metros. Tá? Então, aqui, o ponto de cruzamento é o ponto onde o corredor ultrapassa o colega que saiu na frente e deixa ele para trás. Comentários, dúvidas? O que a gente observa, de uma maneira geral, é que todos esses movimentos com velocidade constante, eles têm no gráfico posição em função do tempo. Tá? Esse gráfico é uma reta. Tá? Então, a gente trabalha aí posição em função do tempo, tempo medido em segundo, posição medida em metros, e todos eles podem ser descritos por uma equação, por uma função, na verdade, que nos dá a posição em função do tempo, e que ela diz o seguinte: quem é a posição inicial? Posição quando o cronômetro marcava 0. Depois, o quanto que ele se distanciou do observador à medida que o tempo passou, velocidade vezes o tempo. Se a gente voltar aqui nesses movimentos observados, a gente pode chegar a uma equação para cada um desses movimentos. Opa, fui demais, tá? Olha só, no primeiro caso, o que a gente pode dizer? Posição em função do tempo é igual a posição inicial, 0, mais velocidade, 10 metros a cada 1 segundo, então velocidade 10 metros por segundo vezes o tempo. Tá? Eu quero saber onde o cara estava em 4 segundos. 0 mais 10 vezes 4, 40, bate com o que a gente tem aqui. Tá? E esse aqui? O sujeito saiu do 0 também, então posição em função do tempo é 0 mais 8 metros a cada 2 segundos, velocidade então de 4 metros por segundo, 4t. Onde o cara estava no tempo igual a 12? 4 vezes 12 dá 58, ou 48 metros. Tá? Então tá aí a equação, né, a função que localiza a posição do objeto em função do tempo. E esse daqui? Mesma coisa. Qual a posição inicial? 0. Qual a velocidade do movimento? 6 metros a cada 2 segundos, 3 metros por segundo. Para o lado negativo. Tá? Então, aqui,
E quando esse cara estiver com 8 segundos de movimento, 3 vezes 8 menos 24. Respondeu ali perfeitamente a localização. Aqui, 2 movimentos. Os dois partem do zero, então tanto x1 tem posição inicial 0, quanto x2 tem posição inicial 0 também. x1 percorre 12 metros a cada 2 segundos, portanto 6 metros por segundo, ao passo que x2 percorre 4 metros a cada 2 segundos, portanto 2 metros por segundo. Então aqui as equações que fornecem as posições destes dois objetos, desses dois corredores, em função do tempo. E este último aqui, também 2 movimentos, então x1 de t, x2 de t. Quando o cronômetro marcava 0, x1 estava na posição 0, x2 não, estava lá no 20 metros. E o deslocamento? x1 se desloca com 8 metros por segundo e x2 com 4 metros por segundo. Então aqui o 8, ficou péssimo esse 8 aqui, 8t e aqui 4t. Tá? Também essas duas funções nos permitem obter a localização do objeto 1 e 2 a cada instante de tempo. E é uma função desse tipo que a gente usa para construir esses gráficos e também para fazer essas localizações. Tá? Então, como eu tinha dito, né, o exercício consiste aí de duas situações problema, né, movimento 1 e movimento 2, e são 3 perguntas sobre cada um destes movimentos. Vamos começar então pelo primeiro bloco, que eu chamei ali de movimento 1. Vou colocar aqui um romano, só para a gente saber que é a primeira parte, tá? O exercício, a ideia é que vocês consigam ler um texto e traduzir esse texto matematicamente. Então, o texto diz: uma partícula se desloca em linha reta em relação a um observador inercial. Então, a gente já tem aqui que o movimento ocorre numa linha, que o observador está lá no 0, né? Aquele observador charmoso de sempre, né? O fofoqueiro mor, está aqui nos 0 metros, e o movimento ocorre com uma velocidade de 6 metros por segundo, ou seja, o cara se afasta desse observador de tal maneira que ele se distancia de 6 metros a cada 1 segundo de movimento, mas no instante t igual a 0 segundos, o objeto estava a 20 metros para o lado negativo, para o lado esquerdo do observador. Então, se ele se desloca para lá com uma velocidade de 6 metros por segundo, a gente pode dizer que o movimento é descrito por esse observador aqui como sendo x de t igual a menos 20, porque é onde ele estava, para 0, se deslocando de 6 metros por segundo em cada segundo. De 6 metros em cada segundo. Tá? Aí, o primeiro, né, a primeira questão, perguntava qual a posição para 20 segundos. Simples, só calcular qual a coordenada x para o instante 20 segundos. Então, menos 20 mais 6 vezes 20. 6 vezes 20, 120, menos 20 mais 120, 100 metros é a posição do objeto, que era aqui a primeira opção. Tá? Pelo que eu vi, só 1, 2, 3 pessoas não acertaram. 21 das 24 respostas corretas. Aliás, 22 das 25 respostas corretas. Excelente percentual de acerto. A número 2, sobre o mesmo movimento, pergunta: a distância percorrida pela partícula entre os instantes 10 e 60 segundos. Aqui, o jeito mais fácil, mais direto, seria calcular onde esse cara estava
quando o cronômetro marcou 10 segundos. Menos 20, mais 6 vezes 10 segundos, 60. 60 menos 20, então ele estava na posição 40 metros. Em 60 segundos, outro instante, ele estava em menos 20, mais 6 vezes 60. 6 vezes 60, 360. 360 menos 20, 340 metros. Ora, se em 10 segundos ele estava em 40 metros, e se em 60 segundos ele estava no 340 metros, desculpa, 340 metros, ele se deslocou de 300 metros nesses 50 segundos de intervalo, tá? Então, que era a última das opções, o 300 metros. Tá? Percentual de acerto nesse número 2, 22 de 25. Muito bom. A terceira questão, deixa eu levantar um pouco mais isso aqui ou reduzir, acho que é melhor reduzir. Para ficar as três num único bloco aqui, né? Fica melhor para vocês visualizarem, eu acho. Se estiver muito pequeno para quem está na telinha do celular, avise. A número 3 é uma questão igualzinha à primeira, só que invertendo o argumento, né? Eu perguntei em que instante de tempo o objeto vai chegar a 88 metros de distância. Então, qual o valor de t para o qual x igual a 88 metros? Ou seja, menos 20 mais 6 vezes esse instante de tempo é igual a 88. Esse 20 é negativo, vai para o outro lado trocando de sinal. 6t igual a 88 mais 20. Ou seja, 6t é igual a 108. Daí, esse 6 passa para o outro lado dividindo. T igual a 108 dividido por 6. Se eu não errei nenhuma conta, isso vai dar aí 18 segundos. 108. 18 segundos, tá? A maioria 21 acertos e 1, 2, 3, 4 erros. Não chegaram aí nos 18 segundos. Dúvidas, comentários? Deixa eu exportar essas soluções. Por que ele não me deixa exportar? Cismou comigo. Bom, vamos seguir. Questão 4, 5 e 6. Professor, Sim? você pode baixar um pouquinho e deixar 3 a amostra, por favor? Posso sim, mas eu também vou salvar isso aqui e vou colocá-lo na página, tá? O bloco 2 de exercícios que eu já tinha até levantado com vocês, ele fala em 2 movimentos simultâneos, tá? Então a gente tem agora o x1 de t e um x2 de t. Ele diz que o x1 ocorre com velocidade 6. Espera aí que eu estou no lugar errado. Estou olhando o movimento 1 de novo. Tá. O movimento 1 ocorre com velocidade menos 4. Então, menos 4t. Ao passo que o movimento 2 ocorre com velocidade mais 8t. Sendo que a posição da partícula 1
no instante 0 era de 100 metros, e da partícula 2 menos 40 metros. Então, está aí a equação, né, a função que fornece a posição de x1 e de x2. O primeiro exercício pergunta qual é, o primeiro não, quarto, né? Qual é a distância entre 1 e 2 para 10 segundos. Logo, quanto era, né, a distância de x1 em 10 segundos? 100 menos 4 vezes 10, 4 vezes 10, 40. Portanto, posição da partícula 1 em 10 segundos era de 60 metros em relação ao observador inercial. Já a partícula 2, no mesmo instante de tempo, nos mesmos 10 segundos, estava lá no menos 40, mais 8 vezes 10, 8 vezes 10, 80. Logo, posição da partícula 2 em 10 segundos, 80 menos 40, 40 metros. Então, olha só. O observador está aqui, no zero. Partícula 2, posição 40 metros. Partícula 1, posição 60 metros. Qual é a distância entre os dois? 20 metros, né? Tá? Que era aí a letra D. Que quantos acertaram? Vamos ver, número 4. Só uma pessoa errou. 24 respostas corretas. Excelente aproveitamento de vocês até agora. Número 5. Agora eu vou precisar levantar, tá? Quem estava ainda olhando a questão anterior. A questão número 5, que eu fiz ela muito parecida, faz a mesma pergunta, só que agora para 60 segundos de tempo. Então, vou fazer do mesmo jeito. Posição 1 para 60 segundos. Posição da partícula 2 para também 60 segundos. Então, aqui temos 100 menos 4 vezes 60. E aqui, menos 40 mais 8 vezes 60. 4 vezes 60, 240. 8 vezes 60, 480. Tá? Então, a partícula 1, no instante 60 segundos, estará na posição menos 140 metros. Tá? A partícula 2, por sua vez, nos mesmos 60 segundos, vai ter coordenada 440 metros. Então, olha só. Acho que no desenho fica um pouco mais fácil, pelo menos de início, tá? O observador inercial está aqui, no zero. A partícula 1 vai estar aqui, na posição menos 140 metros. A partícula 2 estará lá no 440 metros. Então, qual é a distância entre eles? 580 metros, tá? Porque, ó, 440 mais os 140 para cá. Então, se você for se deslocar da 1 até a 2, né, você teria que percorrer aí 580 metros, que era a resposta D. Tá? Quantos acertaram? Número 5. Vamos olhar aqui no score. 19. Né? Agora nós tivemos 6 pessoas que não acertaram aí. Questão realmente um pouquinho mais difícil. Ela é muito parecida com a número 1, mas eu acho que vocês se confundiram porque passou para o lado negativo, né? Normal essa confusão. A questão número 6. A pergunta é: em que momento
as duas partículas vão passar pela mesma posição. Onde vai ser o cruzamento, né? Porque, reparem, se esse aqui começou do lado positivo e esse aqui do lado negativo, né? E este vai se deslocar para o negativo e esse positivo, em algum momento eles vão passar um pelo outro. Poderia perguntar tanto quando como onde, tá? Eu perguntei o quando, ou seja, existe um valor de t para o qual, vou chamar aqui de t do encontro, tá? Para o qual x1 no tempo do encontro vai ser igual ao x2 nesse instante de tempo do encontro. Para calcular isso, então, o que eu preciso fazer? 100 menos 4 vezes o tempo do encontro é igual a menos 40 mais 8 vezes o tempo do encontro. A partir daí, a coisa vira só matemática, né? Eu preciso agora passar tudo que tem t para um lado, tudo que não tem para o outro. Eu vou optar por passar esse termo para o outro lado da igualdade e este termo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, 100, o menos 40 vem para cá, muda de sinal, mais 40. E do outro lado eu já tinha 8 vezes o tempo do encontro e agora tenho menos 4 vezes, que vai mudar de sinal, passa para 4 vezes tempo de encontro. Lado esquerdo, 140. Lado direito, 12 vezes o tempo de encontro. Logo, o instante do encontro vai ser igual a 140 dividido por 12, tá? O que vai dar um número fracionado, 140 dividido por 12, aproximadamente 11,7 segundos, que era a segunda opção. Então, 11,7 segundos, segunda opção. Tá aí a solução dos exercícios. Professor, Sim. se a gente fosse fazer esse cálculo aí usando quilometragem, a gente teria que transformar para metros por segundo, também dava para utilizar a quilometragem. Se você quisesse calcular em quilômetros, tanto faz, poderia fazer só a resposta final, ou fazer toda a mudança aí da velocidade, né? No caso, se você fosse trabalhar em quilômetros por hora, você teria tanto que converter o 4 e o 8, quanto o 100 e o 40, né? Então, aqui ficaria mais 0,1, aqui menos 0,04. Desculpa. 0,1 e 0,04, tá certo? E aqui teria que converter o 8 e o 4 para quilômetros por hora, e aí o tempo ficaria em horas. Entendi. Ou você poderia pegar só o resultado final, né? Qual a distância, e converter a distância. Eu acho que ficaria, nesse caso, um pouco mais confortável, porque o 4 e o 8 em quilômetros por hora vai ficar um número 0,000, bem chato de trabalhar com ele, né? Beleza. Tá? Deixa eu só salvar isso aqui e eu já faço alguns comentários de coisas que eu queria passar aí para vocês. Eu queria fazer um comentário que eu não gosto muito dessa história de passa para lá, passa para cá, porque eu descobri no semestre retrasado que o pessoal lá do ensino médio ensina passa para lá, passa para cá, mas não diz por quê. E aí eu vou aproveitar esses minutinhos finais que a gente tem de aula só para fazer um comentário que eu espero que vocês não se confundam mais com isso, tá? Imagine, todo mundo já viu uma balança de braços iguais? Aquela balança que você coloca um monte de batata aqui e aqui uns pesos e ela fica equilibradinha assim, reta, se o que tem aqui de massa é o que tem aqui de batata, ou de cenoura, ou de chuchu, ou seja lá o que vocês quiserem. Balança antiga, né, professor? Balança antiga, exato. As filizola da vida.
O que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. O que você colocar de um lado, você tem que colocar do outro. O que você tirar de um lado, você tem que tirar do outro. Tá? Então, vamos pegar como exemplo o que eu fiz, o que eu tinha aqui em cima. Espera aí, deixa eu pegar ele. Não, vou pegar um exemplo mais fácil. Vou pegar assim, ó. Eu tenho aqui x menos 20 igual a 3x mais 60. O que significa o passa para lá, passa para cá? Olha só. Isso aqui é uma igualdade. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, para não mudar a igualdade. Então, olha só. Eu quero que tudo que tem x venha para um lado da igualdade e tudo que não tem vá para o outro. O que eu vou fazer, então? Eu quero que esse menos 20 desapareça daqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou somar desse lado mais 20. Por quê? Quanto é mais 20 com menos 20? É 0. Mas, para que eu não altere a minha balança, eu tenho que somar mais 20 desse lado. Somei aqui, não alterei a igualdade, só que agora eu desapareci, né, com esse menos 20 daqui. E o x? Eu vou querer trazer, então, o x para esse lado, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu mudar a cor. Ó. Aqui eu tenho 3x. Eu tenho que fazer, então, um menos 3x desse lado e um menos 3x desse lado. Porque agora, ó, 3x com menos 3x dá 0. Do mesmo jeito que menos 20 com mais 20 dá 0. Quem sobrou? Menos 3x mais x. E do outro lado, 60 mais 20, 80. Menos 3x com mais x é menos 2 vezes x, que é igual a 80. E aí, agora, a mesma coisa. Eu quero tirar esse 2 daqui. O que eu faço? Tudo bem. Eu vou dividir desse lado por 2, aliás, por menos 2. E desse lado eu tenho que fazer o mesmo. Eu vou dividir por menos 2. Menos 2x dividido por menos 2 dá x. 80 dividido por menos 2 dá menos 40, tá? Eu sei que no jargão, na hora que você está fazendo as contas, o passa para lá, passa para cá é mais fácil, mas eu vejo que muitas vezes vocês ficam com dúvida. Mas por que isso acontece? Acontece por isso. Na verdade, você tem uma igualdade e para manter essa igualdade, você precisa fazer a mesma operação de um lado e do outro, tá? Alguma pergunta sobre isso? Todo mundo já sabia disso? Não foi novidade para ninguém?